E nessa terra, a Bíblia diz assim, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que flui leite e mel. Já é maravilhoso só de pensar nisso. Uma terra que flui alimento. Imagina um lugar, uma terra, um sol, um local em que flui amor. A presença de Deus é assim, irmãos. Quando a gente perceber que nós entramos e nós estamos na presença do Senhor e que nós passamos a viver ali perto dele, o lugar flui amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então a presença de Deus significa fluir do amor. Não há como alguém falar, estou sentindo a presença de Deus nesta hora, e não se sentir amado, e não se sentir abraçado, encontrado por Deus. Porque Deus é amor, e onde Deus está, flui o amor de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vamos ler a palavra do Senhor. Fique atento à palavra de Deus, não perca nada. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe aqui no telão, mas fique atento para o que Deus tem para falar. Quem fala é o Senhor, e através da sua palavra. Apenas a leitura da palavra de Deus é suficiente para que você ouça Deus falar. Apenas a leitura de um versículo é suficiente para você olhar e dizer: meu Deus, Deus verdadeiramente é vivo, é Deus vivo, é Deus verdadeiro, é Deus que fala, porque Ele fala através da sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vamos ler até o 35. E diz assim a palavra de Deus. Já começa com uma pergunta. E a pergunta é essa: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, é quem ressuscitou dentre os mortos. Cristo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Mais uma pergunta: a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Olha só, irmãos, eu acho muito interessante quando eu leio a palavra de Deus e de repente tem uma pergunta. Porque se eu venho ler a palavra de Deus, uma pergunta, na mesma hora eu fico: bom, então qual é a resposta? Eu preciso analisar que a palavra de Deus está perguntando, e se a palavra de Deus fala comigo, e a palavra de Deus está fazendo uma pergunta, a pergunta é para mim. Eu preciso responder. A Bíblia, eu abro a Bíblia e a Bíblia me pergunta: quem é que vai acusar o escolhido de Deus? Quem tem coragem de fazer isso? Quem vai tentar alguma acusação contra nós? Mas eu preciso contar uma coisa para vocês: nós somos acusados. Olha só, nós somos chamados santos de Deus. Alguém pergunta assim: tem gente santa na terra? Não tem santo. Ora, na terra tem santos, porque nós somos chamados santos de Deus. Nós somos chamados um povo santo, a igreja santa, a noiva santa, imaculada. E quando Deus olha para nós, Ele vê um povo santo.
Mas quando a gente pensa, mas e os meus pecados? E as minhas falhas? E aquilo que eu erro? Por mais que eu peça perdão e me arrependa, mas eu não sou nenhum santo. Eu estou mais que um pecador. A gente poderia pensar nisso e é muito bom quando nós fazemos isso. Quando nós pensamos assim, olha, nós somos pecadores. Mas quando a gente pensa no que Jesus fez por mim, quando eu penso no que Jesus fez por mim, e quando você pensa no que Ele fez por você, eu quero que você pense nisso. Jesus tirou o seu pecado. Você pecou, eu também pequei, mas Jesus veio com o seu poder e Ele tirou o nosso pecado. Ora, um pecador sem pecado, ele vira o quê? Ele vira santo. E Deus olha para nós como um povo santificado, homens e mulheres, santos e santas diante de Deus. Não por causa de nós, da nossa conduta apenas, mas porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Deus não vê pecado, Ele só vê o sangue de Cristo. Ele só vê o sangue poderoso e purificador. Então a Bíblia começa a perguntar: quem é que vai acusar? Só que a Bíblia também diz, olha só, que existe um que nos acusa. O dragão, a serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás, tem vários nomes aí. E a Bíblia fala que, ele nos acusa de dia e de noite. Eu fico pensando, que Satanás me acusa de noite, eu estou dormindo, não estou fazendo nada. Ele está lá acusando aqui, ele está dormindo agora, mas durante o dia está acusando. Ele não cansa, ele vai diante do trono de Deus e acusa. Está vendo ali, o servo que se diz fiel, erra aqui, errou aqui, fez isso, fez aquilo, e vai colocando acusações. Mas olha só, Deus é tão bom que Ele diz assim, que há um momento em que Ele vai chegar e vai prender. E quando Ele prender esse demônio, esse Satanás, e lançar ele no abismo, amarrado, vai ter uma voz que vai dizer assim, está preso aquele que acusava os santos de Deus. Sim, o que os acusava de dia e de noite. Então quem tentará acusação contra os santos do Senhor, contra os servos do Senhor, contra os escolhidos de Deus? O diabo faz isso. Ele pode até nos acusar, mas aí a pergunta vem: quem é que condenará eles? Que Satanás quer me condenar e te condenar. Mas a Bíblia pergunta: quem condenará? Uma vez que é Cristo Jesus que morreu, é Cristo Jesus que ressuscitou. Olha só, Jesus não apenas morreu, Jesus não apenas ressuscitou. Que versículo que é esse que eu estou aqui? 34. Jesus não apenas morreu e não ressuscitou dentre os mortos, mas Jesus ele também intercede por nós. Então, enquanto Satanás vem e tenta acusação contra o servo do Senhor e aponta os nossos erros, as nossas falhas, e aí a Bíblia pergunta: quem é que vai condenar ele? Quem vai condenar ela? Se o próprio Jesus morreu, pagou o preço pelo pecado, purificou, santificou, e depois de tudo isso, Ele está à direita de Deus, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida. A gente erra, Jesus vai lá e intercede. Perdoa, Ele é meu, ela é minha. E olha só, a gente se arrepende, vai lá e fala: está perdoado. E a gente perdoa os nossos irmãos, porque se nós não perdoarmos, a Bíblia diz: o Pai também não vai perdoar. E a gente fala: Senhor, eu perdoo até os meus inimigos. E Jesus vem e nos perdoa. E Ele intercede e fala: olha só, do jeito que a palavra diz, não há como nós sermos condenados, porque aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós está à direita de Deus. Ele é o nosso intercessor. Intercessor diante de um júri, diante de um tribunal, é alguém que, quando tem uma acusação, o intercessor se levanta e fala: mas eu vou interceder por ele, e vou pedir para o juiz, e vou fazer com que ele seja livre da condenação. Nós temos como intercessor Jesus, o Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que diz a verdade. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olha só quem Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Que coisa tremenda, irmãos. Então nós podemos
devemos acreditar que a nossa justificação ela é de Deus. Quando a Bíblia diz, é Deus mesmo quem nos justifica, eu estou no meio deste povo que está sendo justificado, eu não posso ser condenado. Depois do 35, nós lemos, a Bíblia começa a fazer uma pergunta depois de tudo isso, depois que eu sei que eu sou acusado sim, mas condenado não. Depois que eu sei que eu sou pecador sim, mas que eu tenho intercessor, o Senhor Jesus. A Bíblia vem e faz outra pergunta. Ela diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Chega uma hora agora que começa a olhar, peraí, essa pergunta é para eu responder. Porque a gente sempre gosta de glorificar e dizer que bênção, quem pode me separar do amor de Cristo? Quem pode me separar do amor de Deus? E a gente sempre olha e fala, não, Deus vai me amar de qualquer jeito. Nenhuma dessas coisas que estão citadas, que estão mencionadas aí, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, essas coisas não podem separar, porque Deus continua me amando de qualquer jeito. Mas quando a Bíblia pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Eu quero que você entenda, amor, ele não pode ser só de um lado. Imagina só, tem lá um casalzinho, um ano, o outro um ano. Ora, que tipo de amor é esse que eles estão vivendo? Amor unilateral não existe. O amor tem que ser recíproco, tem que ser de um lado e do outro. Deus ele ensinou bem claro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Mas por quê? Para que a gente possa responder ao amor de Deus. Porque Deus nos amou com todo o coração. Com o coração dele, dá para imaginar que amor é o amor de Deus? Que nível que é? Se ele deixou o filho dele morrer em favor da minha vida, da sua vida. Então quando a gente vai amar a Deus sobre tudo, sobre todos, com todas as nossas forças, com toda a nossa essência, nós estamos tentando ser recíprocos. Nós estamos tentando devolver o amor, que é impossível, mas é uma tentativa de falar assim, eu quero te amar também. Eu já sei que o Senhor me ama sim, mas eu quero te amar também. Mas quando a Bíblia fala assim, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu tenho que entender que Cristo já me amou. Ele já teve uma situação aqui na terra, em que ele olhou para aquela cruz, ele estava no jardim e ele sabia tudo que iria passar. E ele ficou dividido entre a cruz e a minha vida. Morrer, sofrer, padecer, suspirar depois da angústia de morte, ser torturado até a morte. Mas ele poderia, no estalo de dedos, falar, Pai, me socorre aqui. Ele disse, quando o apóstolo puxou uma espada e defendeu Jesus com a espada, cortando a orelha de um soldado que veio prender Jesus, Jesus disse assim, guarda a espada, porque aquele que fere pela espada vai morrer por ela. Aquele que tira a espada da bainha vai ser morto pela espada. Mas depois Jesus fez uma pergunta para Pedro. Pedro, você não sabe quem que eu sou? Você não está entendendo ainda? Nós chegamos até aqui no Getsemane, a fase final do ministério. Você não entendeu ainda? Eu posso, no estalo de Deus, eu clamo ao meu Pai e Ele me envia até 12 legiões de anjos. Ora, só um anjo acaba com todo mundo aqui. Mas se eu pedir para o meu Pai, Ele manda 12 legiões, um exército de anjos para me socorrer. Você acha que eu não posso pedir? Mas ele estava pensando, eu peço socorro, eu escapo dessa situação de morte, tortura e humilhação, ou eu compro a vida do Alexandre, ou eu compro a vida desse povo que está na igreja, que um dia vão me adorar. E ele viu o seu rosto. Você não existia, não tinha nascido, mas ele já te conhecia e já te amava. Você não tinha sido gerado ainda, nem sua mãe, nem vó, nem muitas gerações atrás, mas ele já sabia quem você era. E ele despertou uma paixão, um amor pela sua vida aqui.
Ele escolheu, ele falou: eu morro, eu vou padecer, eu vou morrer. Ele escolheu a morte em troca da sua vida, em troca da minha vida. Mas agora que nós sabemos que amor é esse, quando a Bíblia pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Chegou a hora de eu pensar no amor que eu tenho por Cristo, porque o amor de Jesus por mim é incondicional. Mas quando a Bíblia pergunta quem nos separará do amor de Cristo, está perguntando para mim e para você: será que tem alguma coisa nessa terra que poderia te separar de Cristo? Será que tem alguma situação aqui nesse mundo, nessa vida, que te separaria dele? Depois de tudo que ele fez, a pergunta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? E agora chega a hora da gente tentar responder. Será que algumas dessas coisas me separariam do amor de Cristo? Porque o amor dele vai continuar por mim. Mas será que algumas dessas coisas fariam meu amor desaparecer por ele? Fariam eu parar de amar Jesus? Falar assim: ah, Senhor, não dá mais. Para mim não dá mais, eu já cansei. A Bíblia começa a perguntar: minha vida está dura demais, estou aguentando mais não. O que você está vivendo que pode ser pior do que está nesse versículo aqui? Aqui tem algumas situações. Tribulação. Irmãos, tribulação, você sabe o que é? Coisa terrível. Quando alguém fala assim: o crente, eu estou atribulado, fala: misericórdia, você não sabe o que é tribulação, não. Eu já vi vários colegas falar assim: irmão, não chega perto de mim não, que eu estou atribulado. Fala: rapaz, fica falando essas coisas aí. Você vai experimentar que a tribulação aí para você ver. Tribulação é coisa terrível. Estar atribulado significa estar afligido, irmãos, de um jeito, olha, insustentável, não dá para ficar de pé. A pessoa pede a morte. Eu falo: quero morrer, Senhor. Quer abrir um buraco e se enterrar dentro e fala: não me desenterra, pelo amor. É terrível. Mas aí começa a perguntar a palavra de Deus: será que a tribulação pode separar do amor de Cristo? Será que a angústia, estar angustiado como homens de Deus ficaram, como o próprio Senhor Jesus ficou? A Bíblia diz: Jesus angustiou-se. Angústia. Quem sentiu alguma angústia aqui, algum medo? Nós sentimos. Sabendo o que é? Você fala: eu não sei como é que vai ser a próxima hora, ou as próximas 4 horas, ou as próximas 5 horas. Como é que eu vou estar? E você tem aquela angústia do tempo, ali os minutos passando, e você se angustiando. Jesus ficou assim. Ele se angustiou até pela sua própria vida, porque ele sabia o que ele tinha. E eu penso: será que uma angústia que eu vivo aqui na terra pode me separar do amor de Cristo? Ora, ao contrário, a angústia deveria me aproximar dele. Mas quando a gente está atribulado, angustiado, é perigoso. É o risco de falar: não, você entrou em desespero, esqueceu de Jesus, esqueceu de clamar. Você deu foco na tribulação, deu foco na angústia, e se importou mais com a angústia do que com o amor de Cristo. E agora a angústia começou a me separar do amor de Cristo, porque eu só vejo a angústia, eu não vejo mais Cristo. Mas a Bíblia pergunta: quem me separar do amor de Cristo? Será que a angústia? Eu respondo: não, a angústia não vai me separar. Será que a perseguição? Ser perseguido é coisa terrível. Quando alguém te persegue, quem já sofreu alguma perseguição de verdade mesmo, sente a opressão maligna. Começa a perceber o que é isso. Uma pessoa está me perseguindo, existe automaticamente uma opressão maligna, porque perseguição é coisa que vem do diabo. O perseguidor é o próprio Satanás. Então, se alguém, algum humano, de repente começou a perseguir alguém que é de Deus, ele está sendo usado pelo mal. Então a pessoa não vai sentir só o humano perseguido, ela vai sentir toda a carga espiritual que vem com aquilo. Vai ter que começar a orar, jejuar, buscar Deus. Então a perseguição pode colocar em risco a pessoa se afastar do amor de Cristo. Mas quando a Bíblia pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? A perseguição, eu respondo: não. Se eu for perseguido, você perseguido clamando a Cristo: Jesus, me ajuda, Senhor, me livra, estou sendo perseguido, Senhor. É assim. Nosso salmista Davi falou: os cães me rodeiam, falando do próprio Senhor Jesus, profetizando. Mas ele tinha inimigos, ele falou: os meus inimigos estão se levantando contra mim. E ele clamava e falava: Senhor,
que eles sejam frustrados e caiam por terra. É hora de clamar, é hora de buscar, mas é hora de permanecer no amor de Cristo. Não é hora de se separar, é hora de ajuntar. Senhor, eu já estava grudado no Senhor, mas agora que eu estou sofrendo angústia, tribulação e perseguição, vou para mais perto ainda. Eu quero estar perto de Cristo Jesus, porque nenhuma dessas coisas me separa do amor de Cristo Jesus. E a Bíblia pergunta: será que é problema financeiro? Problema financeiro que ninguém aqui talvez tenha passado. Se alguém passou, são pouquíssimas pessoas. Fome, não ter roupa para vestir, não ter o que comer. Isso é um problema financeiro. Não que você passe, eu passo, mas é pensar assim: olha, chegou de manhã, não tenho dinheiro para comprar um pãozinho para tomar café, e não tenho almoço também. Fome, vou passar fome hoje, imagina só. Mas tem pessoas no Brasil, olha só, irmãos. A estatística ela diz assim: ó, se você tem comida para comer todo dia e tem um teto sobre a sua cabeça para você poder dormir todo dia, você faz parte de 1% dos ricos que existem na humanidade, porque o restante não tem isso. Fome e nudez estão por toda a terra. Só uma pequeníssima parte das pessoas tem o que comer e tem roupa para vestir e tem um lugar para dormir. Olha só como nós podemos ser gratos a Deus. Mas ainda que passássemos por fome ou nudez, nós teremos que olhar e falar: Senhor, nem essa situação vai me separar do amor de Deus. Não tenho o que comer. Então, eu já vi um testemunho de alguém dizer: não tenho o que comer. Ótima hora para jejuar. É coragem demais, irmão. Ao invés de chegar e se entregar a lamentação, se jogar na mesa e falar assim: agora eu vou lamentar aqui até a morte. A pessoa falou assim: bom, já não tenho o que comer, não tenho opção, vou ter que jejuar. Então vai ser na presença. Vou consagrar o jejum agora, Senhor, eu estou te entregando aqui, sem nenhuma opção. Vou jejuar na presença. É assim, irmãos. Mas não permite que nem a fome e nem a nudez separe do amor de Cristo. E sofrer perigos. Nós sofremos perigos aqui na terra, não é? O tempo todo. Onde a gente está sofrendo perigo. Alguns a gente percebe, e outros a gente nem sonha em saber. O perigo à porta ali, ó, risco gravíssimo na nossa vida, na saúde, risco de morte, risco de queda, de destruição, sofrendo perigo o tempo todo. E a gente pensa: será que esse perigo e esse medo de estar sob perigo vai me afastar do amor de Cristo? Não. Pelo contrário, vai me aproximar dele. E por último tem aqui, ó, a espada. Essa é muito interessante. De todos os elementos, um deles aqui, bom, eu entendo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo, são palavras relacionadas umas com as outras, não é? Todas envolvem problemas, aflições, não é verdade? Todas são aflições, mas a última aqui é espada. Então apareceu uma espada aqui do nada, meu irmão. Sabe por quê? Porque existem pessoas que ficaram frente a frente com uma espada. E eles falaram assim: ó, ou você se separa desse Jesus, ou você deixa esse amor que você tanto preza, ou você vai ser cortado ao meio. Você vai morrer pela espada. A morte está sendo mostrada aqui. Espada representa a morte. E alguém pensa: não, espera um pouquinho, eu tenho amor por Jesus, mas nem tanto, deixa eu ir embora. Mas outro diz assim: ó, nem a espada. Você está com uma espada na sua mão, mas nem essa espada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Olha só, houveram pessoas que morreram pela espada, mas disseram: nem a espada vai me separar do amor de Jesus. Eu olho para a pergunta que está nesse versículo e eu penso sobre a minha vida: será que a espada me separa do amor de Jesus? Eu preciso pensar e responder para mim: não, Senhor. Nem mesmo a espada me separar do amor que o Senhor tem por mim e do amor que eu tenho por ti. Vou te amar sempre. E a partir desse momento nós começamos a compreender a palavra e a aprender que nós podemos viver a palavra de Deus. Não basta ler
Deus. Quando nós perguntamos para nós agora, numa auto-reflexão, o que será que pode me separar do amor do meu Deus? E eu faço uma pergunta para mim: tribulações? Eu preciso responder: o que eu faço? O que eu faço para as tribulações não me separarem do amor de Deus? Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso que Ele fale comigo em meio às tribulações. Nós não cantamos. Se eu cantar em meio à tribulação, o nosso Deus é vencedor. Ora, se eu me firmar nessa palavra, nessa frase do cântico, e eu estiver vivendo a tribulação e falo: meu Deus é vencedor, o nosso Deus é vencedor, Cristo Jesus é vencedor, já venceu. Mas se eu estar em tribulações, estou passando por tribulações, sim, mas o nosso Deus é vencedor. O meu Deus é vencedor, Ele já venceu. Eu estou usando a arma para que durante a tribulação eu não me afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, vamos ler João 16:33. 3 palavrinhas estão aqui dentro desse contexto. Tribulações ou tribulação é uma delas. E quando eu penso: Senhor, como é que eu faço para que a tribulação não me afaste de Ti? Não me permita desanimar, não permita que eu desista dos meus propósitos, da minha vida com Deus. Mas como é que eu faço para, mesmo em meio à tribulação, eu consiga permanecer fiel, permanecer de pé, seguir em frente, resistir ao diabo, fazer com que ele fuja, me sujeitar a Deus apesar da tribulação e falar: Senhor, o Senhor permitiu essa tribulação em minha vida e eu me sujeito ao Senhor, mas eu resisto ao diabo para que ele fuja, me bater em retirada. Como é que eu faço isso? Eu tenho que lembrar do que Jesus me disse sobre isso. O que Jesus me falou sobre tribulações, sobre aflições. O que Ele disse é o que está escrito aqui: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Ora, eu estou em tribulação e de repente Jesus fala: eu vou dizer algo para que você tenha paz. Não tem nada igual a ter paz, irmãos. Nós visitamos uma pessoa, o pastor Romildo e eu, fomos orar por ele, e nós perguntamos assim: o que você precisa, né? Você, de alguma maneira, o que você sente falta, o que você está passando, como é que está a sua vida? E ele falou: tudo que eu queria era ter paz. Você tem ideia? A gente talvez não valoriza a paz que nós temos. A gente vem para a igreja e fala: paz do Senhor, graça e paz. Paz, irmão. Compartilha um versículo, um adesivo, um bom dia e fala: paz do Senhor. Mas nós temos paz. Alguém sem paz, irmãos, é uma coisa terrível, coisa triste. E quem não tem paz clama por paz, como alguém que tem sede de água. Meu Deus, eu vou morrer de sede. É a pessoa que não tem paz, e precisa de paz. Mas Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele, olha só, é o príncipe da paz. E ele diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Olha o que Jesus disse para que nós possamos ter paz no meio da tribulação. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo é a mesma coisa que tenham coragem. Ter bom ânimo, irmãos, não é só animar, porque vocês estão desanimados, não preciso me animar, não é só isso, não. A tradução original ela também diz: tenha coragem. Mas eu estou no meio da tribulação, estou com medo, estou desesperado. Aí a palavra veio: eu vou falar uma coisa para que você tenha paz em mim. Jesus diz: eu vou dizer algo para que você tenha paz em mim. Tenha coragem.
eu venci o mundo. Mas será que se Deus está dizendo, Jesus disse, eu venci o mundo, Ele está dizendo que eu também vou vencer? Ele está dizendo, você já venceu o mundo, porque você está em mim. Estar em Cristo significa isso. Se Jesus venceu o mundo, eu também venci o mundo. Quando a gente canta vitorioso és, nós estamos dizendo, nós somos vitoriosos. Eu sou vitorioso pelo poder que é no nome de Jesus. Então sim, nós também vencemos o mundo. A gente pode olhar para a tribulação e falar, tribulação é coisa desse mundo, angústia é coisa desse mundo, aflições são coisas deste mundo. Mas Jesus venceu o mundo e eu também venci, pela fé e pela graça que eu tenho recebido dele, pela fé na sua palavra e em tudo que ele diz. Ele falou, tenha coragem então, na hora de se levantar, no meio da tribulação, respirar fundo e falar, coragem agora, tirar forças da fraqueza, tirar coragem do medo, mas ficar de pé e falar, venci o mundo, venci a tribulação, venci o que for que aparecer na minha frente. É desse jeito. Mateus 13, 21. Eu vou mencionar apenas 3 desses elementos. Um é tribulação, e o segundo é angústia. Mateus 13, 21. Quando começa a pensar que angústia é algo que pode me afastar do amor de Deus, eu preciso entender como a palavra de Deus vai mostrar que a angústia pode fazer isso comigo. Será que a angústia pode mesmo? Angústia misturada com perseguição, olha que coisa tremenda, irmãos. A gente vai para outra palavra lá longe, aqui é Jesus, isso na parábola. E a gente estava lendo lá o apóstolo Paulo no ensinamento da igreja. E ele pôs alguns elementos, nesses elementos tinha angústia e tinha perseguição. Agora Jesus colocou angústia e perseguição no mesmo versículo. Antes do apóstolo Paulo se converter, quando ele era um perseguidor, Jesus estava falando essas palavras e o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. Estava perseguindo alguém que estava se preparando para isso. Não tinha igreja ainda, né? Para perseguir. Mas ele estava já se preparando, ele perseguia alguém que se levantasse contra o judaísmo. Olha só, quando Jesus ele diz assim, que existe uma semente que pode cair numa terra, essa semente ela brota, vira uma plantinha, mas sem raiz. E olha o que o versículo diz, como não tem raiz em si mesmo, é uma planta sem raiz. Olha o que acontece com uma plantinha que não tem raiz. Antes, ela é de pouca duração. Como não tem raiz em si mesmo, a plantinha não dura. A semente germina, sim, ela cresce e vira uma planta, mas não tem raiz, então ela não dura muito. E quando chega a angústia, chega a perseguição, por causa da palavra, por ser crente, a pessoa fica ofendida, fala, peraí, eu sou crente e estou passando por isso? Se ofende com a tribulação, se ofende com a angústia. E quando isso acontece, se afasta do amor de Deus. Se afasta do amor de Deus, não porque Deus deixa de amar, porque Jesus continua amando, Deus continua amando, mas o nosso amor se esfria. Eu estou angustiado demais para amar Jesus. Estou atribulado demais, perseguido demais. Olha o que acontece. Mas o ensinamento da palavra de Deus, quando eu falo, Senhor, como é que eu faço para não permitir que a angústia me separe do seu amor? O versículo está respondendo assim, raiz. Raiz. Nós precisamos ter raiz em nós mesmos. Jesus ele disse assim que nós somos árvores e o Pai é o agricultor. Ora, se eu sou uma árvore sem raiz, qualquer ventinho de 10 km por hora já me faz gingar no chão, já me arranca da terra, já não estou mais plantado. Mas se eu tenho raízes,
Então não é fácil que eu seja arrancado do sono. Nem mesmo vento ou tempestade que se compara a perseguição e angústia vão poder me arrancar. E olha que coisa tremenda. Sabendo que eu preciso ter raízes, eu preciso criar raízes. Irmãos, eu preciso falar o que são as raízes do crente. O que é um crente que vai falar? Eu não sou só uma árvore, como Jesus disse, mas eu sou uma árvore com raízes profundas. Eu ouvi falar de uma árvore muito especial que se chama carvalho. Um dia do meu casamento, do nosso casamento. E o pastor, ele disse assim: olha, existem as bodas de carvalho. As bodas de carvalho significa 80 anos de casado. Por que alguém criou as bodas de carvalho, depois de bodas de ouro, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante? Será que existe mais de precioso? Quando chegou nos 80 anos de casado, veio bodas de carvalho. Carvalho, madeira. Mas sabe por quê? Porque alguém descobriu, a ciência descobriu, que o carvalho é uma árvore que tem raízes. Mas diferente das outras árvores, quando o vento vem, balança para um lado, balança para o outro, e sacode, e tenta arrancar do chão, as raízes dela crescem e se aprofundam mais no solo. Então, para saber se um carvalho passou por muitas tempestades, é só avaliar a raiz. Se a raiz foi muito profunda, é porque ela foi muito abalada. Quanto mais abala, mais se aprofunda a raiz. Quanto mais o vento sopra, mais a raiz fica enraizada no chão, e mais forte fica a água. Olha que coisa tremenda. Sabendo disso, eu preciso entender o que é a raiz. Irmãos, raiz não é emoção. Eu venho para a igreja e eu sinto emoção. Quando eu canto, quando eu escuto alguém cantando, quando eu danço aqui, eu fico emocionado, meu coração acelera. Mas eu não vivo disso. Quando eu sinto a presença de Deus e choro na presença dele, eu chorei porque eu senti emoção. O meu coração ficou cheio de emoção. E por sentir a presença, a minha emoção está fora. Mas eu não dependo disso. Também não dependo de ouvir Deus falar e levantar um profeta. Não preciso. Também não dependo de receber tudo aquilo que eu quero na minha vida. Seja cura, seja bênçãos materiais, seja o que for. Não. As minhas raízes não estão nessas coisas. Se nada disso acontecer comigo, existe uma coisa que me faz ter raiz e faz com que a minha raiz fique cada vez mais profunda. Eu vou dizer para vocês o que é. A palavra é convicção. Sabe? No momento em que o Senhor Jesus estava no deserto, ele teve que jejuar 40 dias para poder enfrentar aquela batalha. No momento que Satanás tentou Jesus e usou a palavra, porque ele sabe que a arma mais poderosa que existe é a palavra de Deus. Olha que coisa triste é quando o crente não sabe disso. O crente não entende que a arma mais poderosa é a palavra de Deus. Mas até o Satanás sabe disso. Porque quando ele foi tentar Jesus, ele usou qual arma? A mais poderosa, a palavra de Deus. Jesus venceu usando a arma mais poderosa, a palavra de Deus. Como é que eu faço para poder ter raízes? Jesus ensina. Sabe como que é? No momento em que Jesus estava angustiado, afligido no deserto, com fome, se sentindo, sabe, pó da terra. Porque alguém sem comer 40 dias, sabe, você imaginar como é que ele estava? E Jesus sozinho, um homem de carne e osso, ele não tinha ali o poder para chegar e falar: puta, eu sou como Deus aqui, eu vou fazer um relâmpago isso aqui. Não, ele não tinha. Sozinho, ele foi levado, ele foi conduzido até aquele lugar, para mostrar que agora você está despido da sua glória. Jesus ficou totalmente despido, totalmente nu da sua glória. Jesus ficou assim, sem glória, sem poder, sem nada disso. Sabe o que aconteceu, queridos? Vocês estão ouvindo? Sabe o que aconteceu quando Jesus estava nessa situação? Sem a sua glória? Jesus simplesmente manteve o que ele tinha, as suas raízes. Sabe qual é a raiz dele? Convicção. Quando Satanás falou para ele: você está com fome? A igreja está ouvindo ou
não estão olhando para mim. Eu gostaria que vocês olhassem para mim. Vou falar igual meu pastor agora. Eu gostaria que vocês olhassem para mim. Vocês olhem imediatamente. Quando Jesus estava no deserto e Jesus esteve frente a frente com o diabo, Satanás disse: mostra que você tem fé mesmo. Se você tivesse fé, você não estava nessa condição. Mas a gente está passando por angústia, por aflição, por tribulação, e a gente fica perguntando: meu Deus, por quê? Mas Jesus, passando por angústia, tribulação e aflição, ele guardou uma coisa: convicção. Ele não precisava sentir. Ele sentiu Deus perto? Não. Sentiu o diabo perto. Ele sentiu uma satisfação, alguma coisa? Não, ele estava com fome. Ele sentiu angústia, ele sentiu tudo isso, sendo perseguido ali naquele momento. E quando Satanás desafiou e falou: olha, mostra que você tem fé, transforma essa pedra em pão e come. Ao invés de usar o seu poder, tentar usar, Jesus ele fez assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Jesus não podia sentir nada, ele estava despido do seu poder, ele não podia fazer nada, mas ele guardava uma convicção. Ele falava: eu sei o que está escrito. E a palavra de Deus ensina, queridos, está passando por tribulação, por luta, por coisas terríveis, é hora de você pensar: eu sei o que está escrito. Eu tenho convicção da palavra de Deus. Você não pode depender de emoção, depender de sentir um arrepio na hora de estar na igreja, depender de falar: hoje Deus falou comigo, porque isso é coisa de crente imaturo, meninos na fé. Eu já fui assim, porque eu era um menino na fé e menino na carne também. Hoje o culto foi tão frio, Deus não falou comigo. Eu orei e Deus não falou comigo. Isso é coisa de infância, de quem acabou de se converter. Mas aquele que tem a convicção, ele não está esperando. Jesus não perguntou: por que o Pai me colocou nessa fila? Por que o Pai tirou todo o meu poder e me deixou aqui no deserto com o diabo? Não, ele só falou assim: eu mantenho a minha convicção. E quando ele teve que enfrentar o que ele enfrentou, ele falou: eu tenho convicção, eu sei o que está escrito. E quando Satanás usou a palavra contra ele, ele falou: eu tenho a palavra contra ti, Satanás. E expulsou o diabo. No meio da tribulação, no meio da angústia, o Senhor Jesus venceu, porque ele tinha convicção. Jesus teve raízes. Ele espera que nós tenhamos raízes. E a raiz não depende de nada, não depende do pastor de tratamento, da igreja, de irmão, ou do que acontece na sua vida, mas depende da convicção que você tem. Ela faz com que você viva tudo isso. Tribulação, angústia, espada. Eu tenho convicção. Não há quem possa me fazer me separar do amor de Jesus, por causa da convicção que eu tenho. Você percebe que isso é diferente da emoção? Se eu tivesse sentido Jesus agora, eu teria mais força. Não, mas a Bíblia não fala para você viver assim. Ela diz assim: tenha convicção da palavra e use o poder que existe na palavra. Último versículo, irmãos. Voltando de novo para Romanos 8. E agora nós vamos ver a 36, versículo 36. Depois que eu olho para a tribulação, Jesus disse: eu já venci o mundo, você está em mim, você já venceu o mundo também. Declare-se vitorioso e não permita que a tribulação te afaste de Deus. Depois que eu olho para a angústia e percebo que eu preciso ter raízes para que a angústia não me separe de Deus, eu percebo que ter raiz é ter convicção da palavra. Eu dei um grande passo. A última palavra é espada. Quando a gente leu ali o versículo 35, veio uma pergunta com esses elementos: será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada vão conseguir nos separar do amor de Cristo? Espada é na continuidade do texto. Olha o que diz o 36. Sobre espada. Sabe como que é? Eu vi um testemunho, eu fiquei muito maravilhado. Eu falei, algumas pessoas diriam: isso não é testemunho. Mas eu disse: é um grande testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Uma mulher de 35 anos foi diagnosticada com uma doença cruel e mortal. E quando ela chegou no médico, o médico falou
assim: olha, eu já percebi, eu já vi essa doença, eu conheço. Você não tem nem 2 semanas de vida. O máximo que eu te dou é 2 semanas, se despede da tua família. Essa mulher foi para casa e Deus deu para ela mais 1 ano e meio de vida. Ainda assim, ela foi para lá com 35 anos. E a filha dela, uma jovem menina, estava lá junto com a igreja, enquanto uma irmã, num congresso de mulheres, pregava e falava aquilo. E dizia assim: olha o que Jesus fez, estendeu a vida dela por 1 ano e meio, para que ela pudesse se consertar diante de Deus, para que ela pudesse entrar no estado de adoração profundo, para que ela pudesse participar de vários congressos da igreja que ela não participava, não seguia. E ela falou: agora eu quero, Senhor, me dá mais uma chance. E ela foi, correu e fez obras ainda, e depois foi levada para a glória. Eu nunca vi um testemunho tão tremendo como esse. Deus prolongou a vida dela 1 ano e meio, para que ela pudesse fazer o que ela tinha para fazer aqui. E ela morreu e foi para o céu glorificando a Deus pelo tempo de vida que foi dado. Se eu perguntasse para ela: será que a espada te afastaria do amor de Cristo Jesus? Ela ia dar risada. Ela fala: o quê? Eu estou com uma sentença de morte que o médico falou que é 2 semanas, meu filho. 1 ano e meio já estou vivo aqui, ó. Não, nem mesmo a sentença de morte me separará do amor que é em Cristo Jesus. Olha só, versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Significa que se você estiver numa fila e alguém estiver preparando, é uma fila, todo mundo vai morrer ali, vai ser degolado. É ovelha no matadouro. Você tem que estar ali falando assim: ninguém nem nada me separar do amor de Deus. A Bíblia está dizendo, nós já estamos assim. A nossa vida aqui na terra é ovelha sendo reputada e levada para o matadouro. 37, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. De novo, Jesus disse: eu venci o mundo. Olha que coisa linda. Ele falou: eu venci o mundo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Se você estiver sendo levado como ovelha para o matadouro, eu venci o mundo. E olha o que a Bíblia diz: em todas essas coisas nós somos não apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38, porque eu estou certo. Vamos ver o que é que vai nos separar do amor de Cristo. Porque eu estou certo. Eu quero que você declare essa palavra também. Eu estou certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora foi mais completa a lista, hein? É nada mesmo. A espada, o que é espada? Será que a morte pode me separar do amor de Cristo Jesus? Ela não pode. E ela já sabe que pode. Se Jesus permitir, ela vem, corta o fio da minha existência. Mas se ele não permitir, ela fala: não posso fazer nada. Porque o poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Deus dele, é o Senhor dele. Então ela só tem que ficar bem na dela. Mas nem mesmo a morte me separará do amor de Cristo Jesus. Olhar para essa palavra e falar: Senhor, eu posso passar por tribulação, mas ela não me separará do teu amor. Eu posso passar por angústia, mas não me separar do teu amor. Eu posso passar até pela espada, mas nem a espada vai me separar do teu amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode saber que nem a morte, olha, irmãos, pensar em coisa toda é pensar na morte. Mas Jesus, quando ele esteve frente a frente com a morte, e embora ele não tinha pecado, ele falou: não posso morrer porque eu não tenho pecado. Quando o meu pecado caiu sobre ele, ele falou: pronto, agora o pecado do Alexandre está sobre mim, eu vou morrer. Quando o seu pecado caiu sobre Jesus, ele falou: os pecados deles estão sobre mim, eu vou ser morto, eu vou morrer. E quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice,
estava dizendo para o pai assim: nem mesmo a morte que eu vou morrer agora vai me separar do amor de Deus. Olha o primeiro exemplo, irmãos, que nós tivemos. Enquanto ele morria sem merecer, ele morria por mim, por você, ele disse: nessa morte em que eu estou morrendo inocente, o Pai sabe que eu sou inocente, o universo sabe que eu sou inocente, eu vou morrer, mas nem mesmo essa morte vai me separar do amor de Deus. Ele se entregou para o Pai. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Continua. Então não permita que nada te separe do amor de Deus. Tenha convicção para que nada te separe do amor de Deus. Nada. Curva a sua cabeça e peça isso para Ele agora. Senhor, nós não somos fortes, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Mas o que nós temos, isso nós buscamos. É a convicção da Tua palavra, das Tuas promessas. E, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é o que o Teu Espírito nos faz lembrar. Assim como o Senhor prometeu. Meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, dá-nos convicção. Convicção da Tua palavra. Para que nós possamos estar firmes. Dai-nos, Senhor, uma unção de vitoriosos. Para que nós possamos vencer, Senhor, as tribulações. Dai-nos, Senhor, graças, Senhor, e raízes para que nós possamos vencer as angústias. Ó Senhor, dá-nos a capacidade para poder compreender que mesmo sendo entregue à morte todos os dias, nós não seremos separados do Teu amor. Eu sei que o Senhor não separa o Seu amor de nós. Nós te pedimos, Senhor, mantenha o Seu amor em nós, mas mantenha o nosso coração firme, firme, meu Deus, na Tua presença, para que nós nunca venhamos deixar de Te amar e nunca venhamos ser separados do Teu amor, por nossa causa. Porque a Tua palavra diz que ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel e o Senhor está de volta. Ainda quando pecamos, o Senhor nos levanta e nos põe de pé. O Senhor não olha para o nosso pecado, mas o Senhor sopra em nós vida de novo e faz com que estejamos vivos de novo e faz com que estejamos firmes de novo. Grande é o Teu poder, ó Pai. Senhor, o Senhor nos ensinou, Tu és o nosso Deus, e nos ensinou a clamar e orar ao Pai e pedir a Sua misericórdia. Tenha misericórdia de nós e não permita que nós nos separemos do Seu amor. Nós te pedimos em nome